Bem-vindos a mais um Papo do Alto, uma palavra de Deus, vinda do trono de Deus, para a edificação de nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz: desenvolvei a sua salvação. O que seria desenvolver a salvação? E como se operaria esse desenvolvimento da salvação em nossas vidas? Dá-se uma ideia até de uma maneira simplória ou mesmo simples, que desenvolver a salvação seria hoje eu ser mais salvo do que fui ontem e amanhã estar mais salvo do que estou hoje. Mas sabemos que quando somos salvos, regenerados, justificados pelo sacrifício de Cristo Jesus, lavados no seu sangue, salvos estamos. E o que seria desenvolver a salvação? Entre várias coisas que podemos dizer, podemos falar sobre o aspecto da obra de santificação, que é uma obra que sem Deus nenhum de nós poderia fazer, mas que todos nós temos que, devotando-nos e nos consagrando ao Senhor, buscar esta vida dedicada de santificação. Para que entendamos um pouco melhor isto, eu gostaria de exemplificar na ressurreição de Lázaro. No dia em que Jesus ressuscitou a Lázaro, foi dito que já cheirava mal o corpo, porque há 4 dias já estava morto. Ora, isso era devido à putrefação, ao apodrecimento do corpo morto. Porque com o pecado entraram a morte e a corrupção na humanidade. De modo que não é somente a morte, mas a corrupção. E quando morremos, não apenas se termina por meio da morte, mas no corpo ainda age-se por meio da corrupção. Quando o nosso corpo apodrece, quando o nosso corpo putrefa. E nesta putrefação, nesta corrupção do próprio corpo, o cheiro de morte se manifesta, o cheiro de corrupção. Então, o mau cheiro, o cheiro do apodrecimento do corpo estava naquele túmulo, estava naquele corpo e em tudo que estava em contato com o corpo. Jesus disse: tirai a pedra, e as pessoas falaram: mas Senhor, já cheira mal, há 4 dias já está sepultado. Para que haja um milagre, teremos que suportar coisas que muitas vezes são até asquerosas, são desagradáveis a nós, como o mau cheiro de morte, o mau cheiro da corrupção, o mau cheiro do corpo apodrecido. Mas, removendo-se a pedra, eu imagino que aquele mau cheiro tomou conta, mas logo se surpreenderam, porque Cristo disse em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou e voltou, creio eu, o vigor de todo o corpo. Por quê? Porque ressuscitou. Então, a vida retornou ao corpo. E tendo vida, todo o apodrecimento, a corrupção, desapareceram imediatamente do corpo. Porque não era um corpo vivo podre, era um corpo vivo, cheio de vida,
não mais apodrecido, sua carne voltara à normalidade. Agora, saindo ele, ainda o cheiro permanecia. Estava ele atado, e essas ataduras, outros teriam que liberá-lo. Ao que Cristo disse, desatai-o. Mas estava Lázaro envolto em algo, numa mortalha. E esta mortalha, embora o corpo estivesse vivo, a mortalha ainda tinha cheiro de morte. Estava possivelmente encharcada dos fluidos do cadáver. Portanto, o cheiro de morte, o aroma da corrupção, o perfume do pecado estava na mortalha e que contaminava o corpo agora vivo de Lázaro e transmitia para ele todo aquele mau odor, aquele mau cheiro. Logo, Lázaro necessitaria lavar-se, necessitaria tirar de si todo o cheiro de morte, livrar-se da mortalha. Isto é o desenvolvimento da salvação. Isto é a santificação. O apóstolo Paulo diz: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta corrupção? É interessante que, no caso de Lázaro, era apenas um pano, uma mortalha. Mas no caso de Paulo, era toda uma carcaça, era um corpo inteiro de corrupção. Dizem alguns estudiosos que isso tem a ver com um castigo no mundo antigo, em que era atado, era preso um cadáver a uma pessoa viva, e ela era forçada a carregar aquele cadáver que apodrecia em cima dela, e assim todo aquele apodrecimento contaminava, enfermava e por fim matava lentamente, num suplício, aquela pessoa. Devemos nós nos livrar do corpo da corrupção e sabemos que necessitamos de uma obra, a obra de santificação, para vencermos o corpo desta corrupção. Temos que nos livrar da mortalha, temos que nos livrar do cheiro da morte, do cheiro do pecado, do cheiro da corrupção. Necessitamos nos lavar constantemente na palavra do Senhor, estarmos limpos pela palavra de Jesus. Naquele dia, no dia da ressurreição de Lázaro, foi algo extraordinário. Nós podemos imaginar a grande emoção, um grande desejo de Marta, Maria, querendo abraçar o irmão. Mas algo extraordinário, como aquela ressurreição, teve que se seguir de algo que deveria ser comum, ou, desculpe-me a expressão, ordinário, porque ordinário significa algo que é comum e extraordinário, algo que é incomum. Teria que se seguir pelo banhar-se, pelo limpar-se. Por quê? Mais uma vez eu digo, para se livrar não apenas da mortalha, mas de toda contaminação da mortalha, limpando-se, lavando-se. Por isso, desenvolvei a salvação.
livrai-vos da mortalha da morte. Aqui é Pastor Aloísio. Eu espero que esta palavra tenha abençoado a sua vida. Até uma próxima vez, num Papo do Alto, se assim Deus nos permitir. Amém.